tudo bom com vocês? Olha eu aqui novamente, professora Macira Fernandes, para dar continuidade às aulas de matemática em rede, tá certo? Tá gostando das aulas? Se inscreve no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede, dá um like, compartilha, socializa essas aulas com os seus colegas, tá certo? Bora lá? Eu vou continuar a aula, gente, sobre poliedros, tá bom? Quem não assistiu a outra, volta para assistir a outra aula e o nosso objetivo é identificar os elementos de um poliedro e reconhecer a relação de Euler. Eu chamo Euler, mas se vocês quiserem pode chamar Euler também, porque é uma palavra em alemão. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui esse poliedro, isso aqui é um cubo ou um hexaedro, tá certo? E aí, os elementos que ele aparece eu vou chamar sempre essa linhazinha aqui de aresta. Mas, Macira, por que eu não chamo de lado? Porque eu chamo de lado quando ele é plano. Quando ele está no sólido, ele é a união de duas faces. Então, a união de duas faces eu vou chamar de aresta, tá certo? Essa quinazinha aqui, ó, esse pontinho aqui que une duas ou mais arestas, eu vou chamar de vértice. E aqui, ó, eu tenho as faces, tá certo? Então, nesse poliedro aqui, eu tenho três elementos para a gente conhecer hoje. A face, as faces dele, a aresta e os vértices, tá certo? Então, vamos olhar esse daqui, olha. Eu tenho faces, tá bom? Eu tenho as quinazinhas, os pontinhos, os vértices e tenho as arestas. Vamos para o próximo. Vamos observar esse poliedro aqui. Lembra da aula passada? É uma pirâmide porque tem uma única base e um único ponto fora dela, que a gente chama de vértice. E aí agora a gente vai contar, tá certo? Eu vou perguntar para vocês, quantos vértices tem essa pirâmide? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é isso? São 6, 5 na base e 1 fora dela. Então, tem 6 vértices. Quantas faces tem essa pirâmide? Eu tenho a base, não é? Que é a face, 1. Aí eu tenho 2, 3, 4, 5, não é? 6. Eu também tenho 6 faces. E agora, quantas arestas eu tenho aqui? Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, lá de trás, 5, vou contar da base agora, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10, contei essa daqui? Contei. Eu tenho 10 arestas. Tranquilo? Vamos pro próximo. Próximo poliedro. Vamos contar agora quantos vértices tem esse poliedro. Observe esse poliedro aqui, ó. O vértice é sempre o quê? O ponto de encontro das arestas. Vamos contar? 1, 2, 3, lá atrás. 4, 5, 6. Então, esse daqui tem 6 vértices. Quantas faces tem esse poliedro? Eu tenho aqui, ó, laterais. 1, 2, 3, 4 lá atrás. Tá tendo dificuldade? Vou pegar ele aqui pra gente observar, ó. 1, 2, 3, 4. Observe que o sólido que tem em cima tem embaixo, né? Então, se aqui tem 4, embaixo também tem 4. Então, ele vai ter 8 faces. Quantas arestas tem esse sólido? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 arestas. Tranquilo? Vamos recapitular. As arestas são as linhas, os vértices são os pontos de encontro dessas linhas, que são as arestas, e as faces, ó, nesse caso aqui, faces triangulares. Tranquilo? Vou para o próximo. Aí agora eu vou construir com vocês uma tabela. Vou pegando o meu sólido e vou construindo com vocês, tá certo? O cubo, que também é chamado de hexaedro. Vamos contar quantos vértices ele tem? 1, 2, 3, 4. Se tem 4 em cima, também tem 4 embaixo. 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 vértices. Se é um hexaedro, hexa quer dizer 6. Então, ele tem 6 faces. Quantas arestas ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Ele tem 12 arestas. Próximo, o paralelepípedo. O paralelepípedo, gente, ele também vai ter as mesmas características do hexaedro, tá certo? Ele vai ter também 8 vértices. Ele também vai ter 6 faces. E ele também vai ter 12 arestas. Pirâmide de base triangular. Olha ela aqui. Pirâmide de base triangular. Vamos contar quantos vértices ela tem. Ela tem 3 na base, porque é um triângulo, né? 1, 2, 3 e 1 fora dela. Então, ela tem 4 vértices. Quantas faces ela tem? 1, 2, 3, 4 faces. 4 faces. Quantas arestas ela tem? Vamos contar. 1, 2, 3. 3 laterais e 3 na base. 6 arestas, tá certo? Vamos observar, ó, nos outros. Na pirâmide de base quadrangular, ela tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Na pirâmide hexagonal, 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. No prisma retangular, 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. E assim por diante, ó. O prisma triangular, 6 vértices, 5 faces e 9 arestas. E o prisma hexagonal, 12 vértices, 8 faces e 18 arestas. O que eu quero que vocês observem com essa tabela? Eu queria que vocês observassem o seguinte, ó. A primeira regularidade. Toda pirâmide tem o número de vértices e faces iguais. Vocês observaram, ó? Foi pirâmide, tem o número de vértices e faces, ó, iguais. Tá vendo? As pirâmides. Beleza. O que eu quero que vocês observem mais? Que Euler observou. Toda vez que ele fazia V mais F, ó, 8 mais 6, ele observou que era sempre aresta, 12. Mais quanto? Ó, se eu somar 8 mais 6 dá 14, não é isso? Aqui eu tenho 12, para chegar em 14 falta 2. Então ele acabou observando que toda vez que eu somar o vértice mais as faces, eu vou ter sempre aresta mais 2 unidades. Vamos ver se é verdade, ó. 8 mais 6, esse é igual, né? 8 mais 6 é igual a quem? 12 mais 2. Vamos pro próximo. 4 mais 4 é igual a 6, ó, 4 mais 4 dá 8, 8 é igual a 6 mais quanto? Mais 2 unidades. Então, esse 2 unidades, ó, ele vai se repetir em todas, tá certo? Aqui vai ficar 5 mais 5 é igual a quem? 8 mais 2. Não é verdade isso, ó? 5 mais 5 dá 10. 10 é igual a 8 mais 2, que é 10 também? Verdade. Então, toda vez que ele foi fazendo e montando essa tabela, ele observou que sempre que ele somar os vértices mais as faces, ele vai ter sempre a aresta mais 2. E aí ele descobriu essa relação, ó. V mais F é sempre igual a quem? Aresta mais 2. Vocês podem completar também a tabelinha, tá certo? Então, essa daqui é o que a gente chama de relação de Euler. Toda vez que eu precisar descobrir a quantidade de vértices, de faces e de arestas de um poliedro, eu posso fazer essa relação, essa formulazinha. Os vértices mais as faces são sempre aresta mais 2 unidades. E aí eu vou concluir deixando um desafio para vocês tentarem fazer em casa, tá certo? Sou um poliedro convexo, o número de minhas arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Te desafio a saber quantas faces eu tenho. E aí vocês tentem fazer usando a relação de Euler, tá certo? Então, muito obrigada, até a próxima. Não se esquece, se inscreve no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede. Muito obrigada e até a próxima.